do versículo 3 ao versículo de número 10, nós temos as bem-aventuranças. Nós temos as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas descrevem perfeitamente o que é um cristão. O que aconteceu com o homem e com a mulher, para que ele se tornasse cristão. E ao se tornar cristão, como é que esse homem e que essa mulher vivem, existem no seu dia a dia, para com Deus e para com o próximo. As bem-aventuranças, as primeiras 4 bem-aventuranças, são 8 no total, do versículo 3 ao versículo 6, 3, 4, 5, 6, elas falam da nossa relação com Deus, da nossa relação vertical, da nossa compreensão de nós mesmos como cristãos, à luz da santidade de Deus, da justiça de Deus, das misericórdias de Deus e da graça de Deus. Do versículo número 7 ao versículo número 10, então nós temos as bem-aventuranças que lidam, onde o crente, como o crente deve lidar com o seu próximo, como o crente deve lidar com o seu semelhante. Tanto consigo mesmo, aliás, quanto com o seu semelhante. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite para uma dessas bem-aventuranças, da segunda parte, que diz respeito a como nós devemos lidar com os nossos semelhantes, principalmente aqueles que são nossos irmãos na fé. E mais especificamente, o versículo número 7, a primeira das bem-aventuranças da segunda parte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito bem. O que Jesus está dizendo aqui é que o cristão é alguém que compreendeu que ele foi alvo da misericórdia de Deus. Que ele era digno, era alguém que se percebeu nitidamente digno do inferno, digno da condenação eterna, não merecedor de nenhuma gota da graça de Deus, de nenhuma gota do sangue de Cristo sobre a sua vida, de nenhum ato de perdão e de benevolência da parte de Deus para com ele. Muito pelo contrário, sabendo que era digno apenas do inferno, apenas da perdição eterna, da danação eterna, o cristão é alguém que, entendendo isso, ele se tornou um ser misericordioso, como Deus foi misericordioso com ele. Então ele passou a olhar para o seu semelhante com um olhar de misericórdia. É isso que esse versículo está dizendo. Feliz, bem-aventurado significa feliz. Então é como se Jesus estivesse dizendo aqui: felizes os misericordiosos, né? Felizes aqueles que olham para o seu semelhante com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, porque esses alcançarão misericórdia, compaixão e amor. Eu já falei várias vezes aqui na quarta-feira a diferença entre graça e misericórdia. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Isso é graça. Então, quando você recebe a fé para crer em Cristo, essa fé que vem de Deus é um presente que Ele lhe dá, que, porém, você não merece, nem eu mereço, nenhum homem da face da terra merece esse presente, mas Ele nos dá esse presente como um favor, a graça. Não há mérito nisso, não há mérito meu. Ah, mas pastor, eu sou uma pessoa tão boa, que Deus olhou do céu e disse assim: vou ajudar esse homem, vou ajudar essa mulher. Mentira. Você não é essa pessoa boa que você acha que é, não. A Bíblia diz pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos miseráveis, pecadores, destituídos da glória de Deus, cerrados todos debaixo da ira de Deus.
Então, essa ideia de que eu sou bom e por isso Deus olhou no futuro e viu que eu era uma pessoa boa e que eu creria nele e aí ele me deu a salvação, está errada. Isso não é bíblico. Certo? Fato é que Deus lhe deu algo pela graça dele, pelo amor dele, pela bondade dele. Ele lhe deu, você não merece, ninguém merece. Ok? Misericórdia é um pouco diferente da graça, mas levemente. O que acontece é que na graça eu recebo, na misericórdia eu não recebo. Certo? Misericórdia é eu não receber de Deus aquilo que eu mereço. Então, quando eu sou misericordioso com alguém, eu estou exatamente não dando àquela pessoa aquilo que ela merece. É isso que acontece na misericórdia. O misericordioso é alguém que não dá ao outro aquilo que o outro merece. Ele prefere, por compaixão, por amor, por bondade, por benevolência, não dá aquilo que o outro merece. A condenação que o outro merece. Isso é misericórdia. Então, essa é a diferença entre graça e misericórdia. Então, Jesus está dizendo aqui exatamente isso. Alcançarão misericórdia quem? Aqueles que usarem de misericórdia. Então, a mensagem dessa noite, ela tem um alvo muito específico. Como nós devemos lidar com aqueles irmãos que caem e se arrependem? Como nós devemos lidar com aqueles irmãos que pecam gravemente, se é que eu posso colocar nesses termos, porque eu não vejo nas Escrituras, e em nenhum dos 10 mandamentos o que seja pecadinho e pecadão ali, apesar de que no contexto da igreja, principalmente brasileira, só existe um pecado dos 10 mandamentos. Não sei se vocês sabem disso, mas só existe um pecado, chama-se adultério. O resto parece que não é. Você pode usar o nome de Deus em vão, você pode levantar falso testemunho, você pode roubar, você pode matar, você pode desonrar pai e mãe, você pode não guardar o dia do Senhor, mas adulterar não. Adulterar aí é diferente, pastor. Aí o bicho pega. Trair a esposa, não. Aí, ou trair o marido, não. Aí, pastor, esse pecado aí realmente. Então, o pecado do adultério ele é colocado ali quase que no mesmo patamar da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele se torna meio que imperdoável. Se torna meio que assim, algo que não dá para a gente conviver mais com aquele tipo de gente, aquele tipo de pecador. Só que isso não é bíblico, essa perspectiva não é bíblica. Primeiro que todos os pecados são hediondos diante de Deus. Usar o nome de Deus em vão, desobedecer pai e mãe, desonrar pai e mãe, não guardar o dia do Senhor, certo? Não descansar no dia do Senhor, levantar falso testemunho, e todos os demais são tão hediondos diante de Deus quanto o adultério. Não tem esse que é mais, que é menos. Não existe esse, ainda que algumas confissões de fé reformadas venham trazer graus de pecado, como o Catecismo Maior de Westminster, por exemplo. Não, biblicamente a gente não encontra base para isso não. Biblicamente não há base. Então, todos nós, irmãos, quebramos os 10 mandamentos em um ou outro. Em um ou outro. Quem aqui nunca desonrou, desobedeceu pai e mãe, levante a mão. Quem aqui nunca assassinou alguém no coração, levante a mão. Mas bem, não vou entrar nesse mérito agora, porque a partir de domingo nós vamos exatamente trabalhar mandamento a mandamento para a edificação da igreja. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando um irmão cai e peca, entre aspas, gravemente,
Como que a gente deve lidar com a situação desse irmão? Nós já vimos aqui numa das quartas-feiras que se ele não se arrepender, devemos tratá-lo como gentil e publicano. Isso aí a gente viu. Essa aí é a parte dura. É a parte firme com a qual a igreja deve tratar um pecador não arrependido. Então a pessoa não se arrependeu, ela permanece ali, não volto atrás, não me arrependo. Aí sim a igreja tem que aplicar Mateus 18 e dizer, olha, então ser gentil e publicano para nós. Mas tem o caso daqueles que caem e se arrependem. O que é que a igreja deve fazer então? A igreja deve jogar pedra? É muito fácil, irmãos, empurrar bêbado de ladeira. É muito fácil empurrar um bêbado na ladeira. É muito fácil jogar pedra em quem cai. É muito fácil arrotarmos santidade em cima de quem peca. Há pessoas que têm um prazer, um gozo indizível, quando tem conhecimento de que determinado irmão ou irmã caiu em pecado. Isso não é bíblico, não é correto, e a gente precisa corrigir isso hoje à noite. A gente precisa trabalhar aqui na Igreja Batista Memorial, não apenas o lado duro da disciplina, mas trabalhar também o lado da compaixão com aqueles que se arrependem, com aqueles que reconhecem, que confessam, com aqueles que caem, sabem que caíram, mas não quer permanecer lá na queda. Não quer permanecer na lama do pecado. Não quer permanecer no chão do pecado. E aqui está exatamente o texto que nós acabamos de ler, como a gente deve lidar com essa circunstância. Misericórdia. Estender a mão para quem quer se levantar. Ajudar, socorrer. Esses são os exemplos das Escrituras. O próprio Jesus falou de si mesmo, que ele não quebraria, não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. Só aquela fumacinha. Ainda tem uma fumacinha? Tem uma fumacinha. Pronto. Eu não vou apagar. É assim que Jesus está dizendo. Eu não apago, eu não quebro, não termino de despedaçar, eu não termino de estilhaçar. Eu vou trabalhar então para restaurar. Esse deve ser o trabalho da igreja. Restaurar. Quero trazer alguns exemplos para vocês aqui. Alguns exemplos práticos de como nós devemos estender a mão. O primeiro deles é o que nós devemos ser e o que não devemos ser na hora de encontrarmos alguém caído pelo caminho. Então, abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, por favor. Lucas 10, verso de número 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, um escriba, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, passou longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele,
E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É muito fácil ser sacerdote e levita sobre os que caem. É muito fácil ver as pessoas caídas simplesmente passar de longe, dar de ombros e tocar o barco para frente. É muito fácil, é muito confortável. É muito confortável para minha falsa moralidade. É muito confortável para minha máscara de hipocrisia. Quando o que nós devemos fazer, é o que esse bom samaritano fez. Aos caídos que precisam de ajuda, nós não temos que ser o sacerdote e o levita. Nós temos que ser o bom samaritano. Nós temos que parar, olhar, analisar, ver o que a gente pode fazer e estender a mão. Não passar de longe, não desviar o caminho e ir-se embora. Não. Mas ajudar aquele que está caído. Se eu fosse aqui alegorizar esse texto, né, esta parábola, se eu fosse alegorizar, eu diria que, sabe os ladrões que atacaram aquele homem? É o diabo e o Satanás. Quando atacam um crente, e o crente cai, e está lá, semi-morto no caminho. E de repente começa a passar os falsos moralistas por um lado, falsos moralistas pelo outro, vão-se embora. Aí sabe aquele irmãozinho que ninguém dava nada por ele, que todo mundo achava que ele não tinha o menor amor pela igreja, aí de repente é aquele irmão que vai lá e estende a mão. E as grandes lideranças, como era o sacerdote e o levita, passam ao longe e vão-se embora. Não é assim, irmãos, que a gente deve agir. A gente deve agir como o próprio homem respondeu aqui: o que usou de misericórdia para com ele. Porque o que usou de misericórdia para com ele, alcançará o quê? Misericórdia. Misericórdia. Então, quando um irmão cai, quando um soldado é ferido na guerra, nós temos que estender a mão para ajudá-lo. Nós não podemos simplesmente jogar pedra naquele irmão, jogar ele ladeira abaixo, descartar ele. Há um descarte impiedoso por parte de algumas igrejas quando um irmão cai. Há um descarte impiedoso, parece que aquele irmão, tudo que ele fez, o modo como ele serviu à igreja, não presta para nada mais. Descarta tudo, joga tudo no lixo, pronto. Encerra-se isso aí. Porque a gente vive uma espécie de cristianismo pragmático que é muito perigoso. O cristianismo que, se você não serve para mim mais, você não serve para a minha causa, eu dispenso você. Um cristianismo que não trabalha a reconquista, a restauração daquele que caiu, daquele que se afastou, daquele que deu um passo em falso na caminhada. Irmãos, a vida cristã, ela, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, ela é a subida de uma montanha. Então, você está subindo a montanha e subindo, então chega em determinado ponto da montanha que você escorrega o seu pé e cai alguns metros ali na montanha. Você não precisa voltar até o sopé da montanha para começar tudo de novo. Você precisa, dali de onde você caiu,
continuar em frente, continuar avante. Então, na caminhada, se nós estamos no meio dessa montanha, a gente não pode pegar essa pessoa que caiu e empurrar mais para baixo, não. A gente tem que estender a mão para que ela suba conosco, para que ela seja restaurada. Se está havendo arrependimento, se está havendo quebrantamento, se a pessoa reconhece que pecou, se, como fala lá em Provérbios 28:13, né? Se há confissão e se há um desejo de deixar aquele pecado, nós temos que ir lá e estender a mão. E não simplesmente abandonar aquela pessoa pelo meio do caminho. Isso são atos de misericórdia. Sim, pecou. E o salário do pecado é a morte. Pecou. É digno de juízo, de fato. E com certeza haverá de ter consequências para a vida daquela pessoa. Mas Deus é glorificado na restauração daquela pessoa também, não apenas no juízo, na restauração. E a igreja tem de ser esse instrumento de restauração. Tem de ser esse instrumento de acolhimento e de receber a pessoa caída. E, irmão, nós entendemos você, nós também estamos passíveis de cair. Vamos aqui, vamos ombro a ombro. Vamos somar. Chegue junto aqui, vamos nos fortalecer um ao outro. É assim que deve ser. É a brasa no braseiro, não é isso? Mantendo as outras acesas, queimando juntos. Então, veja outro exemplo aqui que nós temos nas Escrituras. Por favor, venha para a primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo de número 1. Versículo número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. João começa logo dizendo o seguinte, olha, não queira se arrogar melhor que ninguém achando que você não tem pecado, que você é melhor do que qualquer outro. Porque se você disser isso, a verdade de Deus não está em você. Ele já começa quebrando aí a panca, né? Quebrando aí aquele espírito de soberba. Aquele espírito de soberba do fariseu que olhou para o publicano e diz, ó Deus, muito obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo e tal, e tal, e tal. João, começa logo quebrando isso aqui. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, veja, João abre aí esse versículo com um se, que é uma conjunção condicional, certo? É uma condição se, ou seja, há a possibilidade, existe essa possibilidade de você pecar, de eu pecar. E se isso acontecer, qual caminho devemos tomar? Confessar. Verso 10. Se dissermos que não temos pecado, ele repete o que disse no 8. Fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Qual é o ideal? Que não pequemos. Esse é o ideal. É isso que Deus requer de nós, que não pequemos. Mas, conjunção adversativa, né? Mas, todavia, porém, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então ele diz, o ideal é que não pequem. Mas se vocês chegarem a pecar, não caiam no mais absoluto desespero, achando que tudo está perdido e tudo acabou agora. Que não valeu a pena servir a Cristo até ali, porque vocês não conseguiram.
Porque vocês não tiveram forças o suficiente para se manterem de pé e serem o grande exemplo moral que todo mundo esperava que vocês fossem. Ele diz, não, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então nós temos um advogado. Não é interessante? Jesus assume essa posição para nós de advogado, enquanto muitos de nós só assumem a posição de promotor junto, em cima dos irmãos que caem, em cima dos irmãos que falham, em cima dos irmãos que pecam. Nós somos apenas os promotores de justiça. Não, tem que ter feito, a justiça tem que ser feita. Não, tem que ser punido. Sendo que próprio Cristo se coloca na posição de meu advogado e de seu advogado, caso nós pequemos. O que me faz, meus irmãos, subir a esse púlpito e pregar para vocês domingo após domingo, quarto após quarto, domingo após domingo? É porque eu sou melhor que vocês? Absolutamente não! É porque eu sei que eu tenho um advogado no céu. Eu sei que, como crente em Jesus, nos meus pecados particulares, eu posso ir a Ele e clamar a Ele por perdão, pedir misericórdia, clamar por misericórdia, entendendo exatamente o que Ele é. Olha o que Ele é no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o pagamento. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Aonde tiver um crente arrependido, ali Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. Então, essa posição de Cristo nós devemos considerar para as nossas vidas. Se Jesus era o advogado, qual deve ser a minha posição? Entenda que eu não estou falando aqui contra a pureza, o fato de nós mantermos a pureza da igreja a qualquer custo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se há no corpo, no seio da igreja, um crente que caiu, pecou, mas está arrependido, pecou publicamente, e todo mundo sabe, mas se ele está arrependido, o que é que a igreja deve fazer? Estender a mão, para que ele seja restaurado, para que ele seja reintroduzido na comunhão dos santos. Ele pode passar por um processo de disciplina, ele pode passar por um processo de tempo de aconselhamento, isso aí é normal e natural. Ele precisa passar um tempo realmente refletindo tudo que ele fez, para que isso não ocorra novamente, certo? Mas ele precisa, a igreja precisa estender a mão para a restauração. Então essa mensagem, meus irmãos, essa reflexão, na verdade, ela nasceu exatamente porque nós estamos vivendo dias difíceis e recentemente nós tivemos, para mim foi como um soco no estômago, nós tivemos, né, a notificação de um grande pregador que caiu, né, lá nos Estados Unidos. Era uma referência no sentido pastoral para mim, certo? O trabalho dele não deixará de ter influência, na minha vida e nem no meu ministério, porque ele produziu muita coisa boa para a igreja. Produziu muito, mas muita coisa boa mesmo. Então, o que se faz quando comumente acontece isso com um grande pregador? A primeira coisa que se faz é, onde tiver vídeo dele, sai se deletando tudo, os livros dele não valem mais nada, tudo que ele fez não presta mais, tudo é jogado fora. Por quê? Porque para uma linha comercial, realmente, ele não vale mais, ele não tem mais valor de mercado. Isso chama-se pragmatismo. Você não vale mais para o meu projeto, então eu lhe descarto. E isso não é bíblico, irmãos, não é correto. Não é o certo. Não vale mais para mim, então estou fora. Saio, tchau. E dispensa a pessoa e descarta a pessoa como quem descarta um peixe morto.
que não vale mais para nada. Eu não compreendo assim que a gente deve lidar, inclusive com os líderes que caem. Porque líderes, antes de serem líderes, eles também são humanos. Eu sei da responsabilidade que a gente tem perante a igreja. Eu sei da responsabilidade de exemplo que a gente deve ser perante a igreja. Mas o que a igreja nunca deve esquecer é que os líderes, os seus líderes também são humanos. Também são carentes das misericórdias de Deus e das misericórdias da igreja. É por isso que tem livros aí que ensinam que a igreja também deve pastorear a vida do pastor. Não é só o pastor pastorear a igreja, mas a igreja também pastorear o pastor. A igreja perguntar ao pastor, pastor, o senhor está bem? Como é que está a sua vida de oração? E sua vida de leitura bíblica? O senhor está lendo o quê? O que o senhor tem ouvido de sermões para edificar a sua alma? Sabe quantas vezes eu ouvi isso aqui na igreja? Nenhuma. Mas eu não estou culpando vocês. Aliás, a culpa é até minha, porque eu nunca ensinei isso antes a vocês, né? Mas façam, não só comigo, mas com o professor de escola bíblica, com os líderes de departamento. A igreja tem que cuidar da igreja. A igreja deve cuidar do pastor, o pastor deve cuidar da igreja. Nós somos uma família, nós estamos em comunhão em Cristo. Isso é importante que aconteça. Né? Dei um livro de presente para o pastor vai ficar muito feliz. Então é importante que a gente assim o faça. Porque os líderes também são humanos. Os nossos pés são de barro. Lembra da estátua lá? Do né? Nabucodonosor, se não falha a memória? Né? Que fez a estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, não é isso? Que a barriga de bronze, as pernas de ferro, mas os pés de barro. Os pés de barro. Todo líder tem os pés de barro. Quando o irmão cai, a gente não deve estar lá jogando pedra e apontando o dedo e dizendo bem feito, eu avisei. Não. A gente deve ir lá e estender a mão. E agora, meu irmão? Vamos se reerguer? Vamos se levantar? Vamos sair dessa? Uma igreja que age assim, meus irmãos, é uma igreja saudável, é uma igreja bíblica. É uma igreja fiel às Escrituras. Até no caso, não sei se vocês já perceberam, mas até no caso de Ananias e Safira, há uma oportunidade de arrependimento para eles. Vocês já leram com calma aquilo ali? Quando Pedro fala para eles, foi portanto esse valor que você vendeu, a propriedade que você disse que ia doar o valor e tal, tal, tal. Aquela era a hora para eles dizer o quê? Eu pequei. Peço perdão à igreja, eu pequei. Realmente eu disse que ia ser um valor, acabou sendo outro, e eu assinei um acordo com a igreja e acabei transgredindo esse acordo. Mas não, eles permaneceram incólumes, permaneceram intactos, foi por esse valor mesmo. Só que o Espírito Santo já tinha revelado a Pedro que eles estavam mentindo, mentindo para a igreja, mentindo para o Espírito Santo, mentindo para Deus. Mais 2 casos rapidinho, só para a gente encerrar. Venha comigo, por favor, a João, capítulo número 8. João 8. Versículo número 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? A lei mandava apedrejar os 2. Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse:
quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ele respondeu: ninguém, Senhor. Ela respondeu. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Aqui está mais um exemplo que o nosso Senhor nos dá de como a gente deve lidar com aqueles que pecam e se arrependem. Vá e não peque mais. É assim que deve ser a nossa postura. Muito fácil jogar pedra nos outros. Muito fácil. Né? Muito bom. Todo mundo tem uma mão certeira para jogar pedra nos outros. O que a gente esquece é que o nosso telhado também é de vidro. Nosso telhado também é de vidro. Então, amados irmãos, devemos ter todo um cuidado, todo um amparo no que diz respeito a essa questão. Certo, pastor, mas o irmão pecou, e aí? Certo, ele pecou, vamos tirar algumas lições daquela situação. Primeiro, a gente não deve seguir os caminhos dele na falha, no pecado, no desvio. A gente deve olhar para aquele caminho e dizer: opa, não vou por aí. Se eu for por aí, eu me ferro. Se eu for por aí, eu vou me prejudicar. Vou prejudicar minha vida espiritual, vou prejudicar minha família, vou prejudicar meus negócios, vou prejudicar a minha fé. Enfim, vou me prejudicar por inteiro. Prejudicar minhas emoções, vou me prejudicar. Então a primeira grande lição é essa. Segunda grande lição: ele não se arrependeu, continuou impenitente. Pronto, vai sofrer aí a exclusão da igreja. Vai sofrer a exclusão do povo de Deus. Outra coisa que nós não devemos imitar, o quê? A impenitência. Permanecer ali ríspido, impenitente. Não. Não. Se um dia acontecer comigo, eu já sei o que devo fazer. Confessar, pedir perdão, tocar o barco para frente. Então nós temos essas lições? Temos essas lições, certo? E temos também as lições positivas. Quais? Arrependimento, confissão, abandono do pecado. Abandone, confesse a Deus, abandone, deixe isso para lá, não queira mais. Tchau, dê tchau para aquilo. Isso não faz mais parte da minha vida, acabou. É como um Agostinho, Santo Agostinho, que uma namorada dele do passado, na época que ele era descrente, e ele era realmente bem do mundão mesmo, como se diz na linguagem, e ele estava andando na feira e de repente uma mulher começou a perseguir ele, e ele percebeu, então ele começou a andar mais rápido, até que a mulher conseguiu alcançá-lo e botou a mão no ombro dele e disse: Agostinho, sou eu. Agostinho olhou para trás e disse: mas não sou eu. Mas eu não sou eu. O que ele estava querendo dizer é: aquele Agostinho do passado não existe mais. Aquilo que eu fazia no passado acabou, não existe mais. Eu renuncio àquilo ali. Não faz mais parte da minha vida. É assim que a gente deve lidar com esses pecados do passado. Aquilo ali não faz mais parte da minha vida. Está no meu passado. Para encerrar, Tiago, capítulo número 5. Versículos número 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, aqueles pecados todos daquela pessoa que estavam ali descobertos, cheirando mal. Aquela pessoa que foi lá, estendeu a mão, conversou, corrigiu, orientou, foi bíblico
com aquela pessoa que caiu, com aquele irmão que caiu. É como se ele estivesse pegando um grande cobertor e cobrindo tudo aquilo ali, deixando aquilo ali no passado, deixando aquilo ali totalmente obsoleto. Então essa deve ser a nossa posição. De quê? Converter o pecador do seu caminho errado. Então fiquemos com as palavras de nosso Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós estamos passíveis de cair, meus irmãos. Todos nós estamos passíveis de erro. Eu às vezes me ensoberbecia que eu nunca tinha levado uma multa. Eu nunca levei uma multa. Isso já fazia uns 3 anos que eu tinha carro. Até agora nunca levei uma multa. No dia que eu levei uma multa foi a virada do carro. Eu virei o carro. Por dirigir de um modo irresponsável. Resultado. Toda a minha moralidade, toda a minha soberba, toda a minha ideia de que todo mundo leva multa, eu não, acabou ali. Então, todo mundo peca, eu não. Todo mundo cai, eu não. Não funciona assim, irmão, segundo as Escrituras. Por isso que Lutero dizia, nosso arrependimento tem que ser todo dia. Todo dia nós temos que pregar o Evangelho para nós. Todos os dias nós temos que dizer, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Todo dia você precisa olhar para você diante do espelho e dizer, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Todos os dias, porque todos os dias a gente peca. E óbvio, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, veja, cuidado, vigie, para que não caia. Tenha cuidado. Seja firme, mantenha-se firme. Peça a graça do Senhor. Sabe quem é que mantém a gente firme? É a graça de Deus. Que a gente cante aquele louvor antigo que dizia assim: com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Que a mão dele seja a mão que esteja segurando a nossa. Oremos. Bendito Deus, te dou graças por tua palavra, pois sei que ela não volta vazia. Nos ajuda a ter um coração quebrantado, coração sensível, um coração misericordioso ante a queda dos nossos irmãos. A usar de bondade e benevolência com aqueles, ó Deus, que se arrependem, aqueles que estão quebrantados, aqueles, ó Senhor, que não querem ficar no lamaçal do pecado, mas querem se erguer, que o Senhor nos ajude, nos dando as palavras do teu Evangelho, nos dando, ó Deus, o ânimo necessário para lutarmos, batalharmos pela restauração desses irmãos, pela restauração desses que caíram, ó Deus, e que precisam ser restaurados. Ó, tem piedade de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, porque às vezes, ó Deus, nós pecamos até sem perceber. Até os pecados que nos são ocultos, ó Deus. Tem piedade do nosso coração. Nos ajuda. Para que assim, Senhor, possamos te amar por toda a nossa existência. Te amar por toda a nossa história com um coração fiel a Ti. Só temos a Ti, Senhor, por nossa segurança. Só temos a Ti, Senhor, por nosso socorro, por nosso advogado. Então vem sobre nós e permanece ao nosso lado, do deitar ao levantar e do levantar ao deitar. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço por mim e pela vida dos meus irmãos e pela vida daqueles que estão passando por esse processo difícil de queda e de restauração. Em nome de Jesus, as tuas misericórdias sejam superabundantes sobre as nossas vidas, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Vamos dividir para orar em nome